Olá, meus queridos amigos do canal Retorno da Glória, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto de hoje, eu peço aos irmãos que desde já deixem aí o seu like e ao final do vídeo façam também um pequeno comentário para que essa importante mensagem seja pelo YouTube enviada para mais e mais pessoas, ok? Bom, meus queridos, hoje nós vivemos em um tempo em que a grande maioria das corporações religiosas estão clamando paz e segurança, em vez de apresentarem os claros sinais da profecia bíblica de que estamos vivendo nos últimos instantes da história deste mundo. E, na verdade, meus queridos, nós mesmos, embora chamados por Deus para darmos a última advertência ao mundo e para pregarmos a iminente volta do Senhor Jesus a esta terra, estamos correndo o risco de perder nosso senso de missão, o qual é pregar que a hora do juízo de Deus já chegou. E, meus amigos, já faz tempo que muitos de nós, tanto líderes como leigos, temos adotado uma visão mais evangélica com relação à mensagem que deve ser dada ao mundo do que a visão de Apocalipse capítulo 14. Visão a qual apresenta que o evangelho qual deve ser pregado nesses últimos dias não é apenas o evangelho que Jesus salva, mas é o evangelho em que Jesus julga e condena todos aqueles que transgredirem a sua lei e que, em vez de darem honra e glória para aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, estão dando honra e glória para a criatura e virtualmente se prostrando diante das teorias, filosofias e tradições de homens que, enquanto se dizem guias religiosos que estão levando o povo para as portas do céu, na verdade, são guias cegos que estão levando inúmeras ovelhas para o abismo da perdição. E está escrito: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Queridos, já faz tempo que a grande maioria dos evangélicos e também católicos carismáticos tem se unido em uma só voz para dizer que Deus não salvará placa de igreja, ou seja, não importa a denominação a qual você faz parte, porque o importante é acreditar em Jesus. Bom, a antiga serpente, Satanás, seduziu Eva ao misturar a verdade com um pouco do erro e dessa forma ele conseguiu levá-la a uma compreensão distorcida das palavras que Deus lhe havia dito. Veja, há um ditado o qual diz que em time que está ganhando não se mexe, e sendo que o seu plano de misturar uma parte da verdade com um pouco da mentira deu certo no Éden em levar os nossos primeiros pais a entenderem de forma distorcida as palavras de Deus, Satanás continua agindo hoje da mesma forma. E, embora verdadeiramente Deus não vai salvar placa de igreja, e sim verdadeiros e sinceros cristãos, por outro lado, essa frase tão comum no meio evangélico, que às vezes tem sido dita por aqueles que professam serem os remanescentes da profecia bíblica, tal frase está trazendo de forma implícita a mentira de que não devemos nos preocupar com a doutrina, pois o Senhor só está preocupado com a sinceridade de coração e com a boa intenção do crente. Amigos, embora Deus vê o coração, embora Ele tenha suas ovelhas em todas as denominações, não podemos nos esquecer de que verdadeiramente o inferno do último dia estará cheio de boas intenções. Queridos, afirmar que Deus não salvará a placa de igreja, por mais que seja uma parte da verdade, por outro lado, essa afirmação está cheia de uma presunção perigosa, porque consciente ou inconscientemente, quando alguém diz isto, também está dizendo que não importa a doutrina a qual a sua igreja está apresentando e a doutrina a qual ela está vivendo, porque no final das contas, Deus irá salvar a todos aqueles que aceitam a Jesus. Contudo, em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que ainda que os próprios apóstolos ou um anjo do céu anunciassem um evangelho diferente daquele que até então eles haviam apresentado, que esse fosse considerado anátema, maldito. Ou seja, embora a placa da igreja não irá salvar ninguém,
O evangelho que é pregado dentro de determinadas igrejas podem levar muitos a também serem considerados como anátemas, amaldiçoados no dia do Deus Todo-Poderoso. E diz o Espírito de Profecia: católicos, protestantes e mundanos verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto tempo esperado. Amigos, a palavra de Deus nos diz que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E ela nos diz que neste dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, bem como a terra e as obras que nela existem serão queimadas. Veja, quando professos cristãos começarem a esperar uma paz e uma prosperidade, a qual vai banir o temor dos juízos de Deus, quando esses ensinadores religiosos estiverem apontando para um futuro de longas e longas eras de prosperidade, e quando o mundo estiver completamente submergido na rotina de negócios e de prazeres, plantando e construindo, comendo e se divertindo e rejeitando as advertências de Deus e também zombando dos seus mensageiros, é nesse exato momento que aquela destruição lhe sobrevirá. Bom, é óbvio que tanto no meio político, religioso, acadêmico, do entretenimento e em todas as demais áreas da vida, esse desprezo para com as advertências de Deus está ocorrendo justamente agora como nunca antes ocorreu. E, semelhante aos moradores de Sodoma e de Gomorra, religiosos e não religiosos ainda sonham com paz e prosperidade nesse mundo. Contudo, a advertência dos anjos de Deus ela continua sendo a mesma lá da época em que aquelas duas cidades foram destruídas. Eles dizem: escapa-te por tua vida. Mas, infelizmente, tanto no mundo como na Babilônia religiosa e até mesmo dentro da própria igreja remanescente, outras vozes são ouvidas a dizer exatamente o contrário do que os anjos do Senhor hoje estão nos dizendo. E homens e mulheres que se julgam ser superiores em inteligência e também versados na teologia afirmam que não há motivos para excitamento, nem motivos para nos assustarmos, porque o mundo e a igreja ainda desfrutarão de paz e de segurança. Mas diz o Espírito de Profecia: na noite prévia à sua destruição, entregaram-se as cidades da planície aos prazeres turbulentos e caçoaram dos temores e avisos dos mensageiros de Deus. Mas esses escarnecedores pereceram nas chamas. Naquela mesma noite, a porta da misericórdia fechou-se para sempre aos ímpios e descuidados habitantes de Sodoma. Deus não será sempre zombado, não será por muito tempo menosprezado. Amigos, eis que o dia do Senhor vem, e como está escrito em Isaías capítulo 13, esse será um dia de terror no qual, com furor e com ira ardente, Deus vai assolar a terra e destruir os pecadores dela. Bom, infelizmente a maioria do mundo vai rejeitar a misericórdia de Deus e vai mergulhar em uma repentina destruição. Mas para todos que atenderem às advertências do Senhor, a palavra de Deus diz que esse habitará no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. E naquele momento de grande angústia para todos os habitantes da terra, a verdade de Deus será o escudo e o broquel para os santos, e o Senhor lhes concederá abundância de dias e lhes mostrará a sua salvação. Amém? Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso grande e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, o mundo e a igreja têm se unido para buscarem uma falsa paz, enquanto a tua palavra diz que em breve virá a destruição. Não nos deixe, Senhor, ficarmos encantados com os prazeres desse mundo, mas que os nossos olhos estejam voltados para as maravilhas que o Senhor nos tem reservado no céu. E isso te pedimos e também agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o meu desejo é que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.